Começa agora o primeiro debate entre os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Seguindo a tradição, a luz verde para a corrida eleitoral é dada aqui na tela da Band. Chegou a hora de conhecer mais a fundo as ideias e os projetos para enfrentar os problemas gigantescos da maior cidade da América Latina. Em nome do Grupo Bandeirantes, eu agradeço a presença dos candidatos posicionados aqui no estúdio na ordem definida por sorteio prévio. Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Tabata Amaral, José Luiz da Atena e Guilherme Boulos. Este debate também é transmitido ao vivo pela Rádio Bandeirantes, pela Band News FM, pela Band News TV e pelas plataformas digitais da Band. Outras emissoras do grupo estão realizando nesse momento debates em mais 18 cidades do país. Esses debates podem ser acompanhados pelo Band Play. Vamos dar uma olhada nas regras para este debate aprovadas previamente pelos representantes das campanhas. Para começar, cada candidato tem 1 minuto e meio para responder a uma pergunta do mediador. A ordem segue o posicionamento no estúdio. Na sequência, o primeiro confronto direto. Por ordem de sorteio, cada candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para sua pergunta e 1 minuto para a réplica. O tempo de resposta e tréplica será de 4 minutos no total, a ser administrado pelo candidato. Os candidatos podem ser perguntados até 2 vezes. No segundo bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas para os candidatos, escolhendo quem vai responder e quem vai comentar. Todos respondem e todos comentam. São 2 minutos para a resposta e 1 minuto para o comentário. O candidato que respondeu tem ainda 1 minuto para a sua réplica. O terceiro bloco começa com mais uma rodada de confronto direto, também em ordem sorteada previamente. Cada candidato escolhe quem vai responder e tem 1 minuto para a sua pergunta. O tempo de resposta e tréplica será de 4 minutos no total, a ser administrado pelo candidato. Quem perguntou tem também 1 minuto para a réplica. Os candidatos podem ser perguntados até 2 vezes. Na última parte, cada candidato terá 2 minutos para discorrer sobre um dos temas mais buscados pelos eleitores durante o debate, a partir dos dados da sala digital Band Google. A ordem será inversa à da primeira resposta. E sobre direito de resposta, a regra é clara, a regra é simples. Ele será concedido apenas e tão somente em caso de ofensa pessoal ou moral direta. Nesse caso, o candidato que se sentir ofendido pode pedir para mim um direito de resposta assim que terminar o tempo de quem estiver falando. Faz um gesto e aguarda. Uma comissão formada por 2 jornalistas e um advogado decide se o pedido procede ou não. Em caso positivo, o tempo será de 45 segundos. E antes de fazer a primeira pergunta, vamos dar uma olhada na sala digital, que é uma parceria da Band com o Google. Tá aí as imagens, já virou uma tradição nos debates. É nesse espaço que técnicos e jornalistas recolhem dados, monitoram, criam gráficos que mostram o interesse dos eleitores a partir das buscas do Google. E foi a partir das informações recolhidas pela sala digital nos últimos 15 dias que a gente chegou ao tema para essa primeira pergunta direcionada a todos os candidatos. O São Paulo é o principal destino turístico do Brasil. Somos uma cidade com 12 milhões de habitantes, recebemos todos os anos 15 milhões de pessoas, mais do que a nossa população. Cidades com essas características no mundo, em geral, exploram um ativo extraordinário que é o centro. E o centro da cidade de São Paulo hoje é o retrato do abandono, com Cracolândia. A gente tem pessoas em situação de rua, prédios largados. Se o senhor ou a senhora for eleito ou eleita prefeito ou prefeita de São Paulo, o que fará de objetivo para que o centro de São Paulo volte a ser o orgulho dessa cidade? A ordem para a resposta segue o posicionamento no palco, definido por sorteio. Quem começa é o candidato Ricardo Nunes. O senhor tem 1 minuto e meio. Muito obrigado. Primeiro, boa noite. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse debate e de ser prefeito dessa cidade que eu amo. Cumprimentar os candidatos, o ENEG e a Bandeirantes por essa iniciativa. E você que está em casa nos assistindo. Esperamos que tenhamos aqui um debate de nível, falando da cidade e de propostas. Essa questão do turismo realmente é
fundamental. Por isso que a cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo. Nós temos aqui a Fórmula 1, a Fórmula E, a WEC, são ações que a gente vem desenvolvendo para poder atrair turistas. Inclusive, teremos agora, no dia 6 de setembro, o NFL. Nós teremos no único dia o maior número de americanos aqui na nossa cidade, trazendo, com certeza, uma contribuição para o desenvolvimento econômico. São hotéis que terão gente, o taxista, o motorista aplicativo atuando. E o centro também é um grande local para receber os nossos turistas. E é por isso que a gente está fazendo um grande investimento. Reurbanização de vários espaços, melhora da iluminação, ampliação da segurança. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz o concurso da Guarda Civil Metropolitana e nós temos 2.000 GCMs a mais. E as reurbanizações, já reurbanizamos ali a Praça da Sé, vamos fazer agora o Parque Dom Pedro, também a sede administrativa do Governo do Estado, vindo para o centro de São Paulo, que vai contribuir bastante. Portanto, o centro vai estar cada dia mais bonito e é isso que a gente, com o Governo do Estado de São Paulo, está fazendo. O próximo a responder é o candidato Pablo Marçal. Boa noite, São Paulo. Boa noite a todos que estão aqui nesse debate. A cidade de São Paulo recebe 15 milhões, segundo essa informação, porque aqui tem mais de 100 mil eventos por ano, mas não tem investimentos no turismo igual a gente acabou de ouvir. 100 mil eventos faz com que pessoas do Brasil inteiro compareçam aqui e, ao virem esses eventos, essas pessoas elas acabam passeando pela cidade. Só que elas tomam um choque de realidade muito grande, que é se deparar no centro, tá completo de invasões aquele outro candidato está mais à esquerda ali, à extrema esquerda desse palco. Ali tem prédios tombados que custam 7 vezes mais para fazer a reforma e a gente não vê o da minha direita aqui fazendo essas reformas e nem buscando parcerias público-privadas para fazer essas reformas. Nós vemos que não tem investimento nesse turismo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, tem mais de área de Hollywood que França. A cidade mais visitada do mundo é Paris e lá tem um elevador na Torre Eiffel que sozinha, consegue colocar mais turistas internacionais do que o Brasil inteiro. Para você ter uma noção, o lugar mais visitado do mundo é Paris. Só que aqui, para você ter uma noção, não tem esse tipo de investimento. Se tem, é muito raso, muito razoável. E eu posso te falar que aqui tem 100 parques municipais muito mal cuidados e a gente vai investir nisso, vai investir em diárias, né? Tem que investir em brand para as pessoas descobrirem esse lugar. E os brasileiros não sabem o que tem aqui em São Paulo, tá? Elas conhecem pela Cracolândia e pela violência. Candidato. Na sequência, a candidata Tabata Amaral, por favor. Boa noite, Oineg. Boa noite a todos que nos acompanham, especialmente da minha Vila Missionária. A gente não vai retomar o centro se a gente não enfrentar o sistema que é a Cracolândia. Se a gente não enxergar que tem bandido, é um sistema criminoso altamente lucrativo e tem também doente. Tem agente público envolvido, tem ferro velho envolvido, tem hotel envolvido, porque é que seguem funcionando. Nós propomos, inclusive, no nosso plano de governo, a criação de um órgão executivo que possa articular diferentes secretarias para cumprir uma só missão. O centro vai ser seguro quando tiver gente circulando em segurança de manhã, tarde, noite e madrugada. É por isso que a gente tem que olhar para a zeladoria, mas é por isso também que a gente tem que dar um novo uso à Santa Efigênia. Propomos a criação de um parque tecnológico e também da ocupação a 20% dos imóveis que estão hoje desocupados. Eu aproveito para me apresentar. Estou há 6 anos como deputada federal, sou autora de projetos importantes como o Pé de Meia, como a distribuição de absorvente nas escolas, uma filha orgulhosa da periferia de São Paulo, de nordestinos, e eu estou muito feliz de estar aqui, representando a minha periferia, representando as mulheres como única candidata mulher e também convidando vocês a conhecerem mais do meu trabalho, da minha história. A gente acabou de lançar uma série no YouTube, Tabata Amaral SP. Obrigada. Pela ordem sorteada, agora é a vez do candidato José Luiz da Atena. Boa noite, Oineg, amigos ligados da Band. É uma posição diferente a que eu estou aqui, porque há 26 anos eu sinto a sua dor diariamente. Eu estou com você diariamente na sua casa. Aqui eu terei a oportunidade de resolver e colocar mentiras que são contadas para você, porque muitos desses candidatos que estão aqui vão apresentar uma série de soluções e não vão cumprir metade delas. Começa com o prefeito, que não cumpriu metade das metas expostas pelo Bruno Covas. E o prefeito deve ter falado do centro de outra cidade. O centro que ele viu é um centro que não existe em São Paulo. É um centro que ele arrasou na capital de São Paulo, não só o centro especificamente, onde pessoas criaram as suas famílias, netos, tataranetos dependiam dali e fugiram dali por causa do crime organizado infiltrado na Cracolândia. Não é só a Cracolândia. São Paulo está destruída. São Paulo é uma cidade que atrai turismo pra caramba porque é uma cidade de negócios. Nós temos que ter segurança pública.
Segurança pública você resolve com o reforço da nossa GCM, você resolve com o auxílio das polícias regulares, com o auxílio do Estado e com lei, que você tem que cobrar do seu deputado, do seu senador. O Ricardo arrasou essa cidade, ele destruiu essa cidade. E sem segurança a gente não pode atrair turismo, nem investimento, nem coisa absolutamente alguma. Candidato Guilherme Boulos, 1 minuto e meio, por favor. Boa noite, Oineg. Boa noite aos candidatos que estão aqui. Boa noite, principalmente a você que está em casa acompanhando a gente. São Paulo precisa de mudança. A nossa cidade é uma cidade potente, incrível, cheia de oportunidades, mas hoje está abandonada. É o caso do centro. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai me levava no centro aos sábados para poder caminhar, ir numa livraria, num sebo e almoçar. Infelizmente, muitas famílias deixaram de fazer isso hoje. E deixaram de fazer isso hoje porque o centro tem um estado de abandono. E aí o nosso projeto é criar o programa Novo Centro. Pesquisa depois, está na internet, está no nosso programa de governo. O que é o Novo Centro? É a gente transformar esses imóveis, grandes prédios que hoje estão abandonados, sabe aquele que está pichado, que fica como uso para o crime, para a droga, transformar, dar um uso para esse imóvel em oportunidade, em moradia para as pessoas que precisam e, ao mesmo tempo, desenvolver a vocação do centro como o maior centro de comércio popular da América Latina, no eixo do Brás, da 25 de março e da Santa Ifigênia, e também na vocação para a economia criativa, bares e restaurantes, que é isso que atrai turismo. Todas as grandes cidades do mundo que recuperaram o seu centro, recuperaram através do patrimônio histórico, cultura e economia criativa. É isso que nós vamos fazer na cidade de São Paulo, tendo a oportunidade de me eleger prefeito. Bom, a gente vai agora para a primeira rodada do chamado confronto direto entre os candidatos, seguindo ordem sorteada previamente. Eu lembro que, pelas regras acertadas com todas as campanhas, cada candidato pode ser escolhido no máximo 2 vezes. Os tempos são os seguintes: 1 minuto para pergunta e 1 minuto para réplica. Resposta e tréplica tem 4 minutos no total, a critério do candidato. Quem começa escolhendo quem vai responder é o candidato Pablo Marçal. Por favor, indica quem vai responder e faça a pergunta. Deixar seu nível de ansiedade ficar maior, Guilherme Boulos. Vou perguntar para o prefeito. Pode começar? Por favor. Quero que você que está em casa sinta agora que tem 192 mil pessoas precisando de cirurgia e alguém que está à minha direita ou na falsa direita da cidade de São Paulo, não se preocupa com isso, porque tem bilhões no caixa e você vai continuar esperando. Eu sei que você que não está esperando deve estar pensando assim, não é comigo, mas vai ser vocês, né? Porque tem milhões de metros de calçada para ser construída e nas UPAs, pelo menos 30% dos acidentes acontecem por não ter calçada. Aumento de 23% na situação de rua das pessoas desde dezembro do ano passado até agora. Tem mais de 80 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Prefeito, essas pessoas estão sentindo algo agora, ou ficaram nessa fila, ou estão na fila, ou vão ficar por incompetência sua. Qual que é a sensação de ser um vereador que foi jogado na cadeira de prefeito e sentir incompetente o suficiente para não resolver problemas básicos dessas pessoas? Responde uma das perguntas, se você der conta. Você está nervoso, Pablo? Olha, eu tenho muito orgulho. Eu vou contar aqui para o Pablo Marçal o que nós fizemos na cidade de São Paulo. Com educação, do jeito que você na sua casa quer escutar, do candidato que queira governar a maior cidade da América Latina, a 5ª maior metrópole do mundo. Uma cidade de 12 milhões de habitantes. Em 2016, o orçamento da saúde era de 10 bilhões de reais. Nós passamos para 20 bilhões de reais. Nós dobramos o orçamento da saúde. Só para você ter uma ideia, Pablo, até 2016, na gestão da Haddad, eram 3 UPAs em São Paulo. Hoje são 30, portanto foram 27 de 17 para cá. Dessas eu inaugurei 18 e vou entregar mais 5 esse ano e já estou construindo mais 8 para entregar no que vem. Tem uma notícia boa para você, que depois vocês podem consultar lá naquele momento que é fake ou não. Porque eu vou falar a verdade. Eu só vou falar a verdade aqui. No ano passado, a Prefeitura de São Paulo realizou o maior número da história da cidade de consultas e de exames. Você só não respondeu por que aumentou 23% das pessoas em situação de rua. Tem dado um show nas últimas 24 horas para tomar menos pancada aqui. Mas não respondeu também, nem sabe o número, porque a gestão é uma bagunça. Tem 447 mil pessoas na fila, precisando de exame. Das que conseguem exame, 40% não volta para fazer o exame. Bagunça. Você se sente um pirulito na boca de banguelo, indo numa UPA e depois você vai em outra e não tem um prontuário digitalizado. Por que uma cidade tão rica, mais poderosa do Hemisfério Sul, não trata a pessoa que precisa do exame com respeito? Você está falando que está fazendo no Gerúndio, você está copiando um governo que você apoia, que chama o PT, onde você tem um ministério garantido lá.
E eu também quero falar aqui para todo mundo dessa cidade, por que a Marta Suplicy, que é vice daquele cara de extrema esquerda, era secretária desse cara aqui da falsa direita? Você que está aqui, a cidade de São Paulo, 63% das pessoas são conservadores. Por que a gente está aqui e o cara não responde a pergunta tão simples? Está fazendo no gerúndio? Responda as perguntas claramente. Fiz 4 perguntas. O Pablo Marçal, você vai virar blá blá Marçal desse jeito, né? A gente está aqui, é um debate muito sério, nós estamos falando do futuro da cidade de São Paulo. As perguntas que você fizer eu vou responder todas, como por exemplo também quero contar para você de que nós zeramos, por exemplo, o número de próteses dentárias na cidade. Ano passado foram 85 mil próteses, ano retrasado 55 mil. A média antigamente era de 16 mil próteses. Nós distribuímos, só para você ter uma ideia, 51 mil aparelhos auditivos, onde a pessoa vai lá no nosso serviço médico, faz a consulta, passa por exame, é feito um aparelho ideal para ele utilizar e ele utiliza. Nós temos a alegria de poder ter ampliado muito nosso atendimento médico. Você sabe, Pablo, dor é um negócio terrível. Imagina dor crônica. Não tinha nenhum consultório de dor crônica em São Paulo. Já inaugurei 6. Eu quero falar para vocês que estão em casa daquilo que a cidade de São Paulo precisa, o que você precisa. Imagine só nesse período que a gente está, mesmo tendo pego mais de um ano de pandemia, ter inaugurado 18 UPAs. E você falou das nossas UPAs, tem mais uma notícia que eu quero te passar. E para você que está em casa, quando você ia numa UPA, precisasse de um exame, tinha que mandar o material para um laboratório para voltar. As UPAs que eu estou inaugurando, elas têm laboratório dentro da UPA. Olha que avanço que a gente está tendo. E você quer ver outra questão importante também? Não é só de equipamento, é a questão da saúde financeira da cidade. Nós ajustamos a saúde financeira. Porque quando eu construo uma UPA, custa 10 milhões. O custeio é de 5 milhões por mês. E a cidade está com a saúde financeira em dia. Isso tem dado resultados muito positivos. E eu fico todos os dias com a minha equipe, porque eu tenho um orgulho enorme. Uma equipe comprometida, uma equipe que ama a cidade para trabalhar para você. Tem um fato que tem acontecido muito no mundo todo. Por exemplo, os óbitos por infarto. Aqui na cidade de São Paulo, sabe o que está acontecendo, gente? Está acontecendo o seguinte, quando você entrava no equipamento de urgência e emergência com infarto, 30% das pessoas iam a óbito. Um procedimento que a gente adotou, um protocolo que adotamos com a aplicação do trombolítico, caiu para 4%. É isso que te interessa. Não é briga, não é agressão, não é ataque, não é falar com o outro candidato de forma desrespeitosa. É respeito, é mostrar aquilo que nós estamos fazendo, é o resultado, é melhorar a qualidade de vida das pessoas todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Trabalhar 7 dias por semana, acordar cedo, dormir tarde e poder entregar para você uma cidade cada dia melhor. Eu sei e você sabe. Tem muita coisa, Pablo, ainda para fazer. Eu sei. Mas a gente entregou bastante e provamos que somos capazes de continuar entregando. E por isso, você pode ter certeza que os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da cidade de São Paulo com a continuidade do nosso governo. Pela ordem de sorteio, quem pergunta agora é o candidato Guilherme Boulos. Por favor, indicando para quem será feita a pergunta. Eu pergunto ao candidato Ricardo Nunes. Eu tenho o maior orgulho de ser paulistano. Mas a nossa cidade, você sabe, tem muitos desafios. Um deles é levar as oportunidades para as periferias. Nós tivemos governos que enfrentaram isso. O da Marta Suplicy, por exemplo, minha vice, que fez os céus e o bilhete único. Mas nessa gestão do Ricardo Nunes, São Paulo andou para trás. População de rua praticamente dobrou. A fila da saúde de exame aumentou. Não adianta vender uma ideia que não é a realidade. Agora, o que mais me preocupa é a falta de transparência, o mau uso de dinheiro público. Nunes, você gastou praticamente 6 bilhões de reais em obras sem licitação e sem planejamento. E eu acho que São Paulo merece saber, é um respeito que você tem que ter com o cidadão. Quem é Pedro José da Silva, com a sua relação com ele e a da prefeitura com ele? Olha, Boulos, acho que você tem que responder quem é Janones. Você precisa responder quem é Janones. Que você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Você precisa responder tantos nomes, Boulos. Mas eu vou te dizer quem é Pedro José da Silva. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Um trabalhador que veio para São Paulo, da Bahia, como tantos e tantos nordestinos aqui, lutar e vencer na vida. Você deve estar fazendo essa pergunta porque ele prestou um serviço para a prefeitura. Mas eu vou te dizer, ele presta serviço para a prefeitura há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Uma coisa que eu tenho muito orgulho é de que, no nosso governo, a gente fez muitas obras. Está acontecendo hoje, só para você ter ideia, 1.425 obras, só aquelas acima de R$500 mil. Porque, como eu disse aqui para o Pablo,
nós conseguimos solucionar a saúde financeira da cidade. Esse ano serão 18 bilhões de investimento. Então, tem muita obra para as pessoas poderem realizar, gerar emprego e renda, mas principalmente para atender você na periferia. Nunes, falou até bonito. O problema é que eu te conheço. O que você deixou de dizer, que o prefeito deixou de dizer, é que Pedro José da Silva é o compadre dele que recebeu 10 contratos em obras sem licitação. Que ele escolheu, disse que é técnico, nada, ele escolheu a empreiteira do compadre para ganhar a obra. Aliás, eu acho que numa escolha entre você, a cidade e os amigos do prefeito, ele escolheu decididamente os amigos. Porque não é apenas o caso do Pedro José da Silva. E se você não acredita, não precisa acreditar em mim, não é, em debate, vai lá no Google, digita Nunes compadre, você vai ver o que vai aparecer. Agora, não foi apenas ele, não é? Tem também o Genário Nascimento da Cruz, que seria bom que você explicasse, não jogando outros nomes e tal, explique, que está sendo investigado pelo Ministério Público por contratos de 27 milhões. É seu amigo com a Prefeitura de São Paulo, pelo Instituto Pilar. Explica, Nunes. Vamos lá. Olha, eu fico um pouco indignado. A gente espera um debate de alto nível. Vocês estão vendo aí, é só ataque. Mas essas conversinhas fiadas aí que você vem colocar, Boulos, não vai colar não, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas sabem quem é sério, quem é correto. Nós vamos entregar até o final do ano 7 mil obras. 7 mil obras. Você acha que eu vou saber quem é que está fazendo uma obra lá na prefeitura? Tem todo um procedimento de legislação, da lei que trata da questão de licitações. Existe a controladoria, que inclusive eu reforcei, trouxe mais de 70 controladores para ajudar na fiscalização. Nós estamos recebendo prêmios com relação à transparência e combate à corrupção. A nossa gestão não tem compromisso com erro nenhum e de ninguém. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Ele falou que eu fui vereador. Realmente, um orgulho. 8 anos vereador. 8 anos. Apresentei muitos projetos, fiz muitas leis, trabalhei em muitas comissões parlamentares de inquérito, inclusive relator da CPI do Teatro Municipal, presidente da CPI da sonegação tributária, que lá em 2019, com outros colegas, valorosos vereadores colegas, participaram comigo, trouxemos só naquele ano 1,2 bilhões de reais. A minha vida foi de trabalhar, acordar cedo, bem diferente de você, né, candidato? Trabalhar muito, muito, montei o meu negócio com uma salinha de 2x2. E é isso que a gente faz todos os dias, com dedicação. E tem uma coisa muito importante, com respeito às pessoas. Você não precisa, para querer chegar em algum lugar, querer atacar, querer manchar a honra das pessoas. Como você não tem proposta, fica querendo criar história. Isso não vai colar, as pessoas não caem nisso. A nossa administração é a administração correta, séria, que faz combate à corrupção, que faz muitas obras para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui, que visitam a nossa cidade ou que trabalham aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho um orgulho enorme de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Eu já disse, eu volto a repetir, com muita humildade, de alguém que veio lá da periferia, que começou do seu negócio pequenininho, que constituiu a sua família e que teve o sonho de entrar para a política por vocação. Fui vereador por 8 anos, vice-prefeito com muita honra, a convite do Bruno Covas, e me tornei prefeito, quando infelizmente perdemos o Bruno no dia 16 de maio de 2021. Inclusive está aqui o Tomás Covas, o filho do Bruno, que eu te agradeço por toda a força que você me dá, Tomás. Te agradeço muito de coração. Mas é isso que a gente precisa, gente. Ter seriedade. Essa coisa de ficar atacando e xingando não leva a lugar nenhum. O que importa para a gente é que a cidade vai evoluindo, gerando emprego e renda, oportunidade e cuidando das pessoas, como a gente tem feito na cidade toda, em especial na periferia de São Paulo. O próximo a fazer a pergunta, escolhendo quem responde, é o candidato José Luiz da Atena, lembrando que o candidato Ricardo Nunes já foi perguntado 2 vezes, não pode ser perguntado agora. Bom, o Guilherme Boulos é que eu escolho. O Nunes quer nível, mas ele ataca também. E ataca com a pior das coisas do ser humano, que é mentira. Boa parte do que ele falou é pura e execrável mentira, que está sendo apurada pelo Ministério Público, órgãos de segurança de São Paulo. Se provar que tem ônibus do PCC, ele diz que não sabe de nada, porque no meu governo ninguém vai sentar bunda em ônibus do PCC. Se aprovarem as ilicitações dele, que são 70% com base em concluio, e licitações, inclusive, com convênio. Não é? Se aprovarem essas mentiras, ele vai para a cadeia. Agora, a pergunta ao Boulos, ela é simples, tranquila e normal. Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. O Nunes falou que você anda com a rachadinha. Deixa eu responder. Deixa eu responder. Você vai interferir aqui? É essa a sua democracia? No seu tempo,
O seu tempo, candidato, foi encerrado. Não, mas ele me interrompeu. O seu tempo foi encerrado. Ele me interrompeu. Termina a pergunta para o candidato Boulos, por favor. Bom, o detalhe é o seguinte, diz-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, não é? O Pedro, com o padre aí que você apontou, Seu tempo, não deve por favor, ser boa candidato. gente. Seu tempo, está encerrado. Candidato Boulos, por favor. Eu não tenho dúvida. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Total acordo com o Zé Luiz da Atena. Eu não ando favorecendo o compadre na Prefeitura de São Paulo, eu não ando favorecendo o amigo com um contrato de 27 milhões, e por isso as coisas têm que ser esclarecidas, gente. Isso não é ataque, isso é respeito ao dinheiro público. Porque quando falta merenda na escola, quando falta um médico no posto de saúde, é porque esse dinheiro está sendo mal usado. O que a gente tem hoje na Prefeitura de São Paulo é uma gestão que gasta muito e resolve pouco. Essa é a situação da gestão do Ricardo Nunes. Dinheiro tem. A cidade de São Paulo não é só a mais rica do Brasil, é a mais rica da América Latina. O que falta é prefeito. É isso que faz falta hoje na cidade de São Paulo. E eu quero aqui falar de um drama que é muito importante para você que está nos assistindo, que é a situação da saúde. Eu sou filho de pais médicos, meus pais são do SUS, conheço isso desde criança e tenho um compromisso de tratar as pessoas com dignidade na saúde pública de São Paulo. Hoje, você vai numa UBS, numa UPA, uma coisa é a propaganda que o prefeito faz, a palavra bonita que ele coloca no debate. Mas quem está assistindo, eu fui lá na UPA Dr. Sócrates em Itaquera e vi, lá na AMA 24 Horas do Capão Redondo, ou lá na Maria Antonieta no Grajaú, a gente vê. Falta remédio, falta médico, 10, 12 horas na fila. Isso é desumano. E é por isso que eu vou fazer o Poupa Tempo da Saúde. Esse projeto inovador. Eu tenho ao meu lado o criador do Poupa Tempo, o Daniel Annenberg, que nos ajudou a pensar junto com uma equipe de especialistas para que a gente consiga tirar isso do papel e levar 16 centros diagnósticos, policlínicas, atendimentos de especialidades onde mais falta, na ortopedia, na saúde da mulher, na cardiologia, oncologia, onde estão as maiores filas para atender você, levar para as periferias. Esse vai ser o Poupa Tempo da Saúde e é assim que a gente vai desfazer o estrago na saúde em São Paulo, feito pela atual gestão. Atena, qual que é a tua proposta para a saúde? Minha proposta para a saúde é muito simples. Você ter remédio e equipamentos de saúde, funcionar pelo menos as UBSs mais 2 horas por dia, não só às 7 até 9 horas da noite. Se possível, pelo menos 2 ou 3 equipamentos de saúde funcionando 24 horas por dia das subprefeituras de São Paulo. Mais contratação de médicos que recebam adequadamente, que se zere essa fila de 500 mil de pessoas que nós temos em São Paulo, que esse cidadão diz que trata bem a saúde e não trata. Quando eu falei também de gente mal acompanhada, ele citou e você anda de braços dados lá na Comissão de Ética com o Jean Nunes da Rachadinha. Era isso que eu ia completar em relação ao Ricardo Nunes. Depois eu quero saber se você é democrata, porque parece que não é. Quem apoia a Maduro e a ditadura da Venezuela. Você devia ser prefeito lá em Caracas, pô. Ô, Datena, até tu com fake news, Datena. De você eu não esperava. Te conheço, sei que você é uma pessoa correta. Não precisa vir com fake news aqui, não. Vamos fazer o debate de maneira séria, que é o que as pessoas que estão em casa querem ouvir. Primeiro, para deixar limpo essa situação do Janones, já tive a oportunidade de esclarecer mais de uma vez, né? Rachadinha é crime, independentemente de ser feita por Janones ou por Bolsonaro, que é amigo do Marçal e do Ricardo Nunes, né? Rachadinha tem que ser combatida. No Conselho de Ética, o que eu não podia era permitir 2 pesos e 2 medidas. O que vale para um, tem que valer para outro. Aliás, me espanta que alguém tenha citado Rachadinha aqui, o prefeito, que está sendo acusado de receber cheque, rachadinha de volta de creche, está sendo investigado pela Polícia Federal por causa disso. Ele tem a rachadinha própria dele e vem querer falar aqui dos outros. Oh, assim não dá. Agora, falando da saúde, que é o que importa para as pessoas, nós vamos fazer 2 grandes projetos. Um deles é o Poupa Tempo da Saúde, como eu disse para vocês. Vão ser 16 unidades de centro diagnósticos e consultas com especialistas para zerar a fila. É isso que nós vamos fazer. O outro é o Mais Médicos e Especialidades, porque para isso funcionar tem que ter médico, tem que ter especialista. Vamos fazer isso em parceria com o presidente Lula, com o governo federal. Agora, quem está nos assistindo tem uma decisão a fazer. Se acha que a saúde está boa, como o Ricardo Nunes disse, você concorda com ele. Se você acha que a saúde precisa melhorar muito em São Paulo, então você concorda comigo e vem com a gente.
Bom, antes da gente seguir com o debate, foram feitos 2 pedidos de direito de resposta pelo candidato Ricardo Nunes. Os 2 foram julgados improcedentes. A próxima pergunta é dele. O candidato Ricardo Nunes, por favor, indique para quem vai ser feita a pergunta. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. Pablo Marçal, essa cidade é a cidade do desenvolvimento econômico, da oportunidade de emprego e renda. Muitas pessoas vieram para cá atrás do seu sonho. E é uma cidade que se tornou essa potência por conta de tantas pessoas que para cá vieram do Brasil inteiro e do mundo todo. A gente sabe da importância que é você ter uma estrutura de receber esses investimentos, esses empreendedores. Alguém que depreda, por exemplo, a Fiesp, ou que participa de um grupo que invadiu a Bolsa de Valores no centro de São Paulo agora em 2021, ou que invadiu o Ministério da Fazenda, ou seja, não gera uma instabilidade? Essa é a primeira pergunta que eu queria falar para ti. E qual seria a sua proposta para que a gente pudesse ainda mais, a gente já está batendo recorde de geração de emprego e renda, é para poder melhorar ainda mais, porque São Paulo sempre quer estar na liderança e na frente, para a gente poder aumentar ainda mais as oportunidades de emprego e de renda na cidade de São Paulo. Obrigado pela pergunta. Minha proposta número 1 é tirar você da prefeitura. A número 2 é fazer o Boulos, se ele tiver sonho de ser prefeito, mudar de cidade, que aqui nessa cidade, enquanto eu estiver na política, ele nunca vai sentar essa bunda dele nessa cadeira de prefeito. A proposta número 3 é fazer com que essa cidade tenha um negócio chamado empresarização. Eu sou filho de faxineiro, meu pai é funcionário público aposentado, eu vim da escola pública. Nós aprendemos desde pequeno na escola pública a odiar empreendedorismo, a odiar rico, a odiar Estados Unidos. E aí a gente tem um problema. Nosso povo não prospera. Nós temos 2,2 milhões de empresas na cidade de São Paulo. E aí sabe o que eu quero? Eu quero ensinar desde pequeno para todo mundo, para todas as crianças da favela. Quero ensinar para todo mundo o que é esse modelo de empresarização. A partir de 2025, Marçal na prefeitura, todas as 2,2 milhões de empresas terão um braço de ensino, nenhum ônus para o empreendedor, mas ele vai fazer com que o ensino chegue nos seus trabalhadores, os parentes e as pessoas que moram próximas dessas empresas. Para quê? Vamos ensinar as profissões do futuro, porque nosso país vai virar um país escravo tecnologicamente, não vejo nenhum desses candidatos falando disso. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional. A gente tem mais homicídio do que países em guerra. Nós iremos ensinar o passo a passo, mesmo que você não queira empreender. Eu descobri uma coisa nas favelas, inclusive aqui, tem gente que é fama de ser dono da favela aqui. Qualquer um desses candidatos aqui está desafiado. Nessa campanha e pré-campanha eu fui em mais favelas, até quem nasceu na favela aqui em São Paulo. Eu continuo nesse desafio falando uma coisa para vocês. Todo mundo quer prosperar. Eu sou o candidato mais próspero aqui. Você veio falar de como fazer isso, eu paguei mais impostos do que tudo que vocês já geraram de riqueza na vida juntos. Eu sou alguém que tem uma família mais forte, mais pujante que todos vocês juntos. Eu sou alguém que tem uma juventude que eu, de fato, posso colocar toda a minha disposição. Já resetei esse jogo da vida, construí o que eu quis, saí da periferia. E eu quero que essa cidade, até você que está aí na periferia, mais pobre, é em Travinhas, no Alto do Paraisópolis, onde não chegou nenhum melhoramento público até hoje, com esses 111 bilhões, eu quero que você saiba que você, seu filho, vai prosperar. Eu consegui prosperar, eu dei uma vida digna para minha mãe. Eu sou o candidato a estar representando as mulheres aqui, porque eu sou casado com uma única mulher, eu namorei com uma única pessoa, eu tenho 4 filhos, eu abençoei a vida da minha mãe, eu aposentei minha mãe, a minha mãe era faxineira, eu ajudei a cuidar da minha irmã, da minha sobrinha, inclusive tem uma mulher lá fora, guerreira, que foi barrada de participar desse debate aqui, Marina, não desista, você não é a única candidata aqui, tá? Acho que foi uma fake news que você falou, vocês gostam de ficar usando esse termo? A Marina lá do Novo está lá fora, ela deveria estar aqui dentro, mas por alguma coisa que fizeram aí, ela está do lado de fora, eu sei o que você está passando, que eu fui candidato à presidência da República e não consegui participar desse debate, foi injustiçado igual você está sendo injustiçado agora. Então, todas as mulheres, prestem atenção no que está sendo feito aqui nesse debate. Aqui só tem candidato de esquerda, de centro-esquerda. Nós não precisamos de pessoas que ficam com conchavos políticos. A prefeitura do Nunes fechou, ele é o candidato mais caro de todos. O candidato que não dá conta de fazer nada, porque do PSOL só tem um prefeito do PSOL no país, com reprovação de 70%. Isso é a escória da política brasileira, Guilherme Boulos. Vai chegar a hora dele que eu vou perguntar algo que você precisa saber. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Nós precisamos mudar a mentalidade do nosso povo. Todos querem prosperar. E é o único candidato que tem a chance aqui de colocar isso na sua cabeça e tirar vocês dessa miséria. 4 milhões de pessoas em situação de miserabilidade dessa cidade. Candidato Nunes, sua réplica. Muito bem. Falou. De proposta mesmo a gente não viu nada, né? Mas eu queria te falar o que a gente está realizando na cidade. Se você pegar, por exemplo, e ver lá o programa Meu Trampo, são 10 mil jovens fazendo cursos profissionalizantes e aprendendo como empreender, como abrir o seu negócio. Tanto é que as MEIs, em 2017, eram 440 mil MEIs em São Paulo. Agora nós estamos batendo 1.200.000 MEIs, microempreendedor individual.
Por quê? O ambiente saudável que a gente gerou na nossa cidade. Pega a Fundação Paulistana. Hoje são 23 mil jovens fazendo cursos e ainda recebe R$ 700 por mês para ajudar ele a se manter fazendo o curso. Porque às vezes tem muita gente que quer fazer o curso e não tem condições. Então entra a prefeitura nesse auxílio, ofertando a essas pessoas uma oportunidade, porque eu também vim lá da periferia. Eu sei o quanto que é necessário que tenha oportunidade. E é isso que a gente está fazendo na cidade de São Paulo. Oportunidade para vocês. Você está com problema cognitivo, porque eu falei que vai ter braço de ensino em todas as empresas. Acho que você não ouviu. Eu falei que nós vamos investir na escola básica. Inteligência emocional. Nós vamos investir em empresarização. Deixei claro, nós vamos criar uma secretaria que vai abrir empresas nessa cidade. Porque empresa gera emprego e gera renda. Não é governo que gera isso. Seguindo o sorteio prévio, a última pergunta nesse bloco cabe à candidata Tabata Amaral. Para quem é a sua pergunta, candidata? Para o Marçal. Por favor. Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve. Mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o quê, deixou de fazer o quê, que propostas carregam. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso não virou aqui? A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo, tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vou mudar o tema para segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então, minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína, chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim. Você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber... Meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui, um candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô, Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline. Você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então, continua. Mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. O tempo é meu, então? Então, o senhor termine. Então, vamos lá. É o seguinte. Esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa... adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estou incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida Kids? Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê?
A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais. Todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha. Não preciso de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês. Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém tá falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar sua atenção, só pra quê? Pra continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir para cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca um M, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. O candidato Boulos fez um pedido de direito de resposta e foi concedido. O senhor tem 45 segundos, por favor. Obrigado, Oineg. A gente vê o baixo nível de um candidato. Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui, disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, não é? Por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal por 4 anos de cadeia. Plateia, por favor. 4 anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que o Datena queria sair, acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser ele, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que é. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate marcado pelo confronto entre os candidatos. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco é a vez dos jornalistas do Grupo Bandeirantes fazerem perguntas para os candidatos. Eleições 2024, voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Nesse bloco, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem as perguntas, escolhendo um candidato para responder e outro candidato para comentar a resposta. O candidato que responde tem 2 minutos. O candidato escolhido para comentar a resposta, 1 minuto. Depois do comentário, o candidato que respondeu tem ainda 1 minuto para réplica. Todos os candidatos serão chamados a responder e também para comentar. Quem começa perguntando é a jornalista Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes. Antes de perguntar, por favor, peço que indique quem vai responder e quem vai comentar a resposta. Thaís. Boa noite, Oineg. Boa noite a todos os candidatos. A minha pergunta é para o candidato Ricardo Nunes, comentário do candidato Guilherme Boulos. E eu queria perguntar sobre segurança pública. Segurança, que não é uma responsabilidade direta dos municípios, dos prefeitos, mas é uma das principais preocupações dos moradores de São Paulo. E tenho certeza que todos esperam que a prefeitura possa fazer algo nessa área. Então, eu queria perguntar para o candidato Ricardo Nunes, com um comentário de Guilherme Boulos, como vocês veem o papel da Guarda Civil Metropolitana na atuação na segurança pública. Candidato Nunes, por favor, 2 minutos. Obrigado. Obrigado, Thaís, pela pergunta. Guarda Civil Metropolitana. Nós fizemos o concurso e já colocamos 2.000 novos guardas civis metropolitanos na cidade de São Paulo. Hoje são 7.500 guardas civis metropolitanos. Não vai ter uma grande corporação se ela não tiver valorização. Eu dei um aumento de 74% para os guardas civis metropolitanos na carreira inicial. Eles tinham um valor de R$ 150 por atividade especial. Eu elevei para R$ 1.700. Comprei veículos, armamento, diferente do candidato Boulos, que acha que a Guarda Civil Metropolitana não precisa ter um bom armamento, não precisa ter armamento pesado. Nós equipamos e treinamos a nossa Guarda Civil Metropolitana. Agora, Thaís, você que está nos assistindo aí, todas as grandes cidades do mundo que melhoraram os seus índices de criminalidade, eles fizeram algumas ações. O que nós fizemos? Fomos lá entender quais eram essas ações e estamos implantando aqui. Como, por exemplo, o uso de câmeras com inteligência artificial. Nós inauguramos o Smart Sampa. Tudo bem que eu demorei 1 ano para conseguir fazer, porque foram uma série de ações, inclusive do partido, do Guilherme Boulos, entrando com ação na justiça, mas vencemos. Consegui.
E hoje, está até para visitação na rua 15 de novembro. Nós teremos até o final do ano, já tem 14 mil até o final do ano, 20 mil câmeras na cidade, que vai fazer inclusive reconhecimento facial. Passou lá um estuprador procurado? Vai identificar. Já prendemos 93 pessoas. Achamos 8 pessoas que estavam desaparecidas. Por exemplo, as placas de carro. Vai identificar a placa com registro de roubo e furto, para poder comunicar às autoridades policiais. Então é com investimento, com tecnologia, com valorização da Guarda Civil Metropolitana, para que ela se some à Polícia Militar, à Polícia Civil, no enfrentamento à bandidagem e poder dar segurança para as pessoas. A questão da segurança, como a Thaís falou, realmente é um dos problemas que as pessoas mais têm se preocupado. Nós temos dado atenção para esse tema com essas ações concretas que eu acabei de passar aqui para vocês. Candidato Boulos, por favor. Olha, gente, quem está assistindo sabe que São Paulo nunca teve tão insegura. O prefeito, inclusive, é arrogante, ele não consegue reconhecer os erros dele, de que não fez, não conseguiu fazer, ao contrário, ele se comporta um pouco como vítima, não conseguiu fazer por causa do meu partido, não conseguiu fazer porque é incompetente, porque faz uma gestão muito ruim. O que nós vamos fazer na segurança pública é dobrar a Guarda Civil Metropolitana. Hoje, a GCM de São Paulo é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Não está certo isso. E garantir que essa guarda, com efetivo maior, valorizada, possa fazer o policiamento de proximidade, preventivo, que é o papel da guarda, inclusive com as rondas escolares. GCM na entrada e saída de escola e durante o meio tempo passando nos bairros, dando segurança. Pessoa que hoje é assaltada no ponto de ônibus e leva um celular, a GCM vai estar lá. Isso não tem acontecido hoje. Você que mora na periferia sabe isso. No meu governo vai acontecer. Candidato Nunes, por favor. Muito bom. Primeiro, a gente precisa saber qual que é o posicionamento do candidato com relação a esse tema. Eu já deixei muito claro, inclusive escrevi artigo na Folha de São Paulo, contrário à flexibilização do uso de drogas. Sou a favor, como você viu no meu governo, de poder ter uma Guarda Civil Metropolitana bem armada. Inclusive, a Operação Delegada, que é onde você tem policiais militares trabalhando, nessa parceria que eu tenho com o governador Tarcísio, é fundamental. Não se consegue falar de melhora de segurança na cidade de São Paulo se não tiver entrosamento entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado. E nós estamos super entrosados. Hoje, a minha primeira agenda, 7h30 da manhã, foi com o governador Tarcísio, discutindo, inclusive, esse tema. E é assim que a gente tem que fazer, unir Prefeitura e Estado para poder dar o resultado. Agora, olha a desinformação que o Guilherme Boulos fala. Ele fala da Guarda Civil Metropolitana do Rio de Janeiro. Ele só esqueceu de estudar de que lá ela é desarmada. Guarda desarmada, gente, não adianta. E ele é a favor da desmilitarização. Então, com desmilitarização, não vai ter segurança para ninguém. Vai ter com o que a gente está fazendo de reforçar a GCM e a PM. Quem pergunta agora é o jornalista Marco Antônio Sabino, da Rádio Bandeirantes. Por favor, indique quem é o candidato que vai responder e quem vai comentar. Boa noite, Oineg. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o candidato José Luiz da Atena, com resposta da candidata Tabata Amaral, por favor. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: continuidade de governo. O senhor vê nessa gestão 3 projetos que o senhor daria continuidade? O senhor daria, continuaria esses projetos, levaria em frente esses projetos? Ou o senhor acabaria com tudo que está sendo feito e começaria tudo do zero? Evidente que não. Porque projeto bom não interessa de quem seja, qual seja a ideologia. Se o projeto é bom, ele tem que continuar. Agora, há prioridades sobre esses projetos, inclusive, que eu estava falando, sobre educação. Educação é fundamental. Nós temos que ter educação desde o ensino infantil, das creches, à pré-escola, não é? Que o senhor Ricardo não consegue complementar de uma forma definitiva, e entregar a criança alfabetizada aos 8 anos de idade. A criança tem que ter segurança no entorno das escolas. Esse é o principal objetivo da nação, educação. Ele relega um segundo plano. A criança tem que ter segurança nas creches, a criança tem que ter alimentação, ser bem alimentada, desde a pré-escola até a formação dela, que o nosso objetivo é esse. É uma escola feliz, é uma escola integrada, é uma escola que, na realidade, tenha mais tempo de escolas com tempo integral, mais escolas com tempo integral, que esse cidadão só entregou 7% da meta do Bruno Covas. Criança em São Paulo tem que ser bem assistida, tem que ter segurança, tem que ser alfabetizada até os 8 anos de idade e ser bem alimentada. São princípios básicos da nação. Isso não é promessa, isso é sequência de um projeto que já veio do Bruno Covas e que esse cidadão não deu continuidade. E não vai dar, pelo jeito, continuidade, mesmo porque não vai ser eleito. Esse é o nosso objetivo principal, porque nós perdemos para o Ceará,
que tem um IDEB muito melhor do que o nosso, né? O Ceará dá show na gente aqui. Temos que aprender com quem faz coisa boa na cidade mais rica do país, prefeitura rica e povo pobre. Obrigado, candidato. Candidata Tabata. Obrigada, Sabino. Um ano atrás, eu sentei para conversar com todos os ex-prefeitos de São Paulo, incluindo a Marta, que está aqui, Haddad, Serra, Dória, Kassab, porque nós não partimos do zero. Inclusive, sou hoje a única candidata que consegue trabalhar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula. Então, a gente já tem mapeado, porque a gente tem um baita time, com grandes ex-secretários da centro-esquerda à centro-direita. Luciana Temer, Cláudia Cochin, só para citar alguns exemplos, quais são os projetos que a gente vai dar continuidade. E isso que eu tenho de conseguir desmontar a palanque e trabalhar com quem pensa diferente foi, inclusive, muito importante para que eu conseguisse aprovar o pé de meia. O candidato Marçal falou que o pé de meia é uma bobeira. Só fala isso gente ruim, gente que nunca teve que escolher entre um prato de comida e o seu sonho e a sua educação. Então, foi trabalhando com todo mundo que eu aprovei tanto projeto em Brasília. Candidato da Atena, por favor. Olha, na realidade, vários projetos que o Bruno Covas deu início, esse cidadão não terminou. Mobilidade urbana, por exemplo, ele não completou também nem um mínimo dos 40 quilômetros de ônibus, de vias de ônibus, com semáforos inteligentes que seriam dotados de no-break, para que não houvesse esses congestionamentos enormes, piores até do que congestionamentos com alagamento. A mobilidade urbana está parada, nós temos que ter VLT no centro de São Paulo, não é? Até o Rio de Janeiro tem, até Crato no Ceará tem, aqui não tem. A mobilidade urbana tem que ter sequência e esse cidadão, ao invés de dar sequência, tem suspeita de se envolver com o PCC no transporte público. Obrigado, também. Candidato. A próxima pergunta é da jornalista Sheila Magalhães, da rádio Band News FM. Boa noite, Oineg. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos, com um comentário de José Luiz da Atena. Nesse ano aqui, entre janeiro e maio, nós tivemos o período mais letal no trânsito de São Paulo dos últimos 6 anos, o que é muita coisa. O número de mortes no trânsito subiu 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Todos os números subiram, mas substancialmente o de mortes de motociclistas. Por outro lado, tivemos a criação das faixas azuis. O senhor gosta do projeto? Ampliaria esse projeto, caso eleito, e que outras estratégias adotaria para a redução de mortes no trânsito em São Paulo? Obrigado, Sheila, pela sua pergunta. O projeto da faixa azul é uma das poucas coisas boas feitas na gestão do Ricardo Nunes. Eu não tenho nenhum problema em reconhecer quando um adversário meu acerta. Pena que ele acerte tão pouco. Se acertasse mais, São Paulo estaria melhor. São Paulo precisa mudar. A faixa azul é uma coisa que eu vou ampliar, vou fazer mais, vou fazer melhor. Agora, quando a gente fala de trânsito, lógico, para além da educação, para reduzir as mortes no trânsito na cidade de São Paulo e tudo mais, nós temos que falar de transporte público. E é por isso que o nosso plano de transporte público vai favorecer você que mora na periferia e que às vezes sai lá do fundão do Capão Redondo, ou do Campo Limpo, onde eu moro, ou da cidade de Tiradentes, de São Mateus, de Perus, e demora 2 horas e tanto para chegar no trabalho. Sabe por que os ônibus têm demorado tanto? Por 2 razões. Primeiro, porque não se fez corredor. O da Atena falou correto aqui. A meta era fazer 40 quilômetros de corredor. O Ricardo Nunes só entregou 4 quilômetros. 10%. 4 quilômetros. Não é? Mais que isso, tem um problema real de menos ônibus na rua. Aumentou o quanto que a prefeitura paga para as empresas de ônibus e se reduziu a frota de ônibus na cidade de São Paulo. Por isso que você anda superlotado, por isso que você espera mais tempo no ponto, muitas vezes de maneira insegura. Eu vou passar limpo os contratos de ônibus na cidade de São Paulo. Vou passar limpo para que as empresas cumpram o seu papel, garantam um serviço de qualidade e vou investir pesado em corredor e faixa exclusiva, para que as pessoas não percam mais 4 horas por dia, porque isso é desumano no trânsito, principalmente para as mulheres que ainda correm o risco de sofrer assédio dentro de um ônibus lotado. O que nós vamos fazer é garantir o que eles não fizeram, o Plano Municipal de Mobilidade com corredores e faixas exclusivas. Você errou nos corredores de ônibus, que de 40 ele entregou 7 quilômetros. Errou também na faixa azul, que é um projeto do Bruno Covas, onde ele não deu a sequência adequada. De 40, ele só cumpriu 7 quilômetros. Então, você errou na faixa azul. Não adianta você tentar elogiar o Ricardo Nunes, que ele não merece elogio em boa parte do que ele fez na cidade. Insisto,
insisto, para você melhorar o transporte público, você tem que torná-lo transparente. Não pode ter bandido enfiado, como está praticamente provado pelo Ministério Público, por forças-tarefas da Polícia de São Paulo, que pelo menos 2 empresas de ônibus, Transwolf e a Bus, estão misturadas com o PCC. E a pergunta que eu deixo para o Ricardo Nunes, se ele tem medo, se ele teme o crime organizado, eu não seria vedado de dizer que ele pertence ao crime organizado. Obrigado, candidato. Por favor, candidato Boulos. Olha, pelo menos o que consta nos dados oficiais da Prefeitura são 4 quilômetros feitos, 4,1 para ser mais exato, quilômetros feitos de corredores, mas ainda que fosse 7, né, é muito pouco perto dos 40, é muito pouco. Né? Eu reconheço, Datena, mais crítico do que eu ao Ricardo Nunes não existe, porque eu vivo em São Paulo, eu vivo na periferia de São Paulo, no Campo Limpo, e converso com as pessoas no dia a dia. Não é de ouvir falar, não é de ver número, não é? Conheço as pessoas que sofrem com transporte público de péssima qualidade, como a gente tem em São Paulo. Por isso eu tenho esse compromisso. A Marta, minha vice, fez o bilhete único e fez corredores. Nós vamos ampliar e garantir mais corredores na cidade de São Paulo para que você tenha mais tempo. Chegar mais cedo em casa, poder estudar, poder ficar com seus filhos, poder descansar. Todo mundo tem direito a isso, por isso nós vamos melhorar o transporte público em São Paulo. Bom, houve um pedido de direito de resposta do candidato Ricardo Nunes na fala do candidato Datena. O seu direito de resposta foi concedido, o senhor tem 45 segundos, por favor. Ok. O direito de resposta ele é uma repreenda a quem insiste em atacar as pessoas. O apresentador José Luiz Datena já foi condenado por imputar crime a pessoas inocentes. Eu quero repetir. O apresentador José Luiz Datena já foi condenado por imputar crimes às pessoas inocentes. A honra da pessoa não pode ser atacada. Está claro o joguinho que ele está fazendo ali com Boulos. É um grande apresentador, quase 30 anos. Aqui não é um programa de televisão. Tenha respeito, candidato. Tenha respeito. Candidato Datena, garantida a palavra. E vai ganhar mais um processo. Seguimos agora com o jornalista da TV Band, Márcio Campos. Márcio, por favor, para quem você vai fazer a pergunta e quem vai comentar? Boa noite, Oneg. Boa noite a todos. Olha, a pergunta é para a candidata Tabata Amaral e quem comenta, por gentileza, é o candidato Pablo Marçal. Candidata, com 53 anos, o elevado João Goulart, nessa avenida suspensa que nós temos aqui em São Paulo, é palco de muitas discussões. Vocês trouxeram várias discussões no primeiro bloco sobre a região central da cidade, mas não comentaram sobre o conhecido Minhocão, né? E pelo plano diretor do município, que já foi aprovado há 10 anos, o elevado precisa ser desativado pelo menos daqui até 5 anos. Esse elevado, que tem cerca de 3,5 km, faz uma ligação importante entre as regiões oeste e leste da capital paulista. Mas há uma discussão sobre isso, não só de quem passa por lá, como quem vive por lá também. O que o plano de governo da senhora prevê sobre o chamado elevado? Márcio, muito obrigada pela pergunta. O que eu farei como prefeita é fazer valer uma lei que já foi aprovada pela Câmara de Vereadores, que diz que haverá um plebiscito para que se decida se o Minhocão seguirá de pé ou será derrubado. E eu me comprometo que nesse plebiscito, quem mora no entorno terá mais voz, será ouvido com mais frequência. E acho que é importante também deixar claro que já está no meu plano de governo que, independente de qual seja a decisão da população, se é manter ou derrubar o Minhocão, a gente já vai se preparar, trabalhar com a CET, trabalhar com os órgãos responsáveis, para a gente pensar qual é a solução do trânsito, qual é o investimento que a gente vai ter que fazer. E eu aproveito para trazer uma reflexão do quanto que a nossa cidade carece de espaços verdes, carece de parques para a gente poder caminhar, fazer uma corrida. Eu já tive a alegria de correr no Minhocão, mas eu sei que quando eu estou na minha Vila Missionária, vou ali para o Mar Paulista, pertinho da Represa Billings, e tento correr com minha família, com os amigos da igreja, a gente tem que pular lixão, a gente tem que sair de uma rua porque tem um usuário de droga muitas vezes, tem uma boca, tem ratazana, até escorpião já teve. Então trago também uma provocação de por que é que a região central tem lugares tão lindos como o Parque Ibirapuera e a gente nunca viu o Parque dos Búfalos sair do papel. Por que é que a gente não tem o entorno da represa, essa cidade que tem tanto manancial, tanta água, tanto córrego, em que a gente possa levar as crianças, fazer uma atividade física, confraternizar.
Hoje, eu tenho uma reflexão que é muito forte para mim. Minha mãe, quando eu era pequena, enfiou a gente na igreja, porque a periferia não tem espaço para a gente poder andar de bicicleta. Eu aprendi na igreja, para a gente poder conviver. Então, o convite que eu faço é, vamos abrir as quadras das escolas, vamos levar parque para a periferia, vamos conviver em segurança. Candidato Marçal. Você imagina a incompetência de hoje discutir, destruir uma obra que custou centenas de milhões. A Tabata fala bem em ouvir, né? Porque isso aí já está determinado que as pessoas serão ouvidas. Elas deveriam ser ouvidas antes de gastar o dinheiro público. Nós vamos fazer uma gestão participativa, um orçamento participativo para que as regiões decidam. É muito ruim quando um político ele quer fazer algo da cabeça dele. E aí que está a grande verdade. A gente tem mais de 30 mil cidades no mundo inteiro, a gente pode ouvir tantas práticas boas para a gente trazer para a cidade de São Paulo. Por exemplo, para resolver o problema de trânsito, para fluir melhor. Por que alguém vai falar, isso aí é do governo do estado, né? O Rodoanel Norte, 44 quilômetros, já gastaram 5 bilhões, não termina. Por que não cria uma via expressa igual na Europa? Por que não vira com o sinal fechado, igual nos Estados Unidos, como o PARE? Por que a gente não descentraliza o empreendedorismo para as favelas com liberação fundiária? Essas são coisas que nós vamos fazer em 2025, para a gente desafogar o trânsito, para as pessoas pararem de se mover com 3,5 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro de São Paulo. Tempo. Acho que vale a gente lembrar os candidatos e também quem está nos acompanhando que a prefeitura é responsável pelo básico. Na saúde, é prevenção, é atenção primária. Na educação, é alfabetização, é educação infantil. E a gente está carecendo justamente desse básico bem feito. São Paulo não está precisando de carro voador, de candidato que diz que dá murro em Tubarão, que não sei o quê. É o 0071 goiano que está aqui em São Paulo tentando dar solução que não existe, que não resolve. O que São Paulo precisa é de gente séria, honesta, competente, que sabe juntar time, que esquece essa palhaçada de esquerda e direita quando passa a eleição e senta para conversar com os melhores, que sabe cuidar do dinheiro, que sabe o que é que faz falta. Gente que de fato conhece São Paulo, conhece a periferia. Eu rodei essa cidade inteira com meu pai quando era cobrador de ônibus. Tenho a alegria de seguir rodando e trabalhando como deputada federal e, se Deus quiser, farei isso como prefeita também. Bom, agora quem pergunta é a jornalista Patrícia Rocha, da Band News TV. Patrícia, por favor, para quem a pergunta e quem comenta. Olá, boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com comentário do prefeito e candidato Ricardo Nunes. Candidato Pablo Marçal, queria falar um pouco mais sobre trânsito e mobilidade urbana. Hoje, pelo menos 40% da população leva 1 hora ou mais para se deslocar de casa ao trabalho. Qual que é o seu plano para melhorar o trânsito de São Paulo e a mobilidade também? O senhor já deu entrevistas falando sobre um projeto de teleféricos unindo algumas comunidades, também de estacionamentos, bolsões em rodovias. Como que isso funcionaria na prática? Seu plano para melhorar o trânsito e também a mobilidade? Obrigado pela pergunta. Em Balneário Camboriú funciona, em La Paz funciona. Só em La Paz tem 35 quilômetros e 11 linhas. E as pessoas amam isso porque é um transporte mais seguro do mundo, é um elevador na horizontal. Ele é 5 vezes mais barato do que o metrô. Ele é ecológico, é limpo e não para, não tem nenhuma parada. As pessoas, é um transporte contínuo. Só que isso é para a comunidade. A gente quer abençoar a comunidade, fazendo com que elas... É difícil, porque a esquerdista não quer livrar vocês dessa miséria, porque vocês são sempre os bolsões de votos deles. Eu quero criar centros olímpicos nas favelas, quero criar pontos gastronômicos, eu quero fazer um cinturão com esses teleféricos para você ser abençoado e você começar a prosperar, porque não tem melhoramento público onde você está. Sobre mobilidade, como eu já disse aqui, a cidade de São Paulo ela tem uma pujança econômica e financeira muito grande e tem 10 rodovias que entram nessa cidade. Tem muitas pessoas que vêm do interior de São Paulo, nossa cidade tem 12 milhões, a metrópole tem 20 e o conglomerado dessas metrópoles tem 30 milhões de pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 10 bolsões nas entradas dessas rodovias com esse sistema de teleférico para levar na próxima estação. Como eu já disse, nós vamos liberar a via expressa nas marginais para ser controlado por câmeras, como é na Europa, para aumentar a velocidade e aumentar mais uma via. Nós vamos também fazer uma liberação como funciona nos Estados Unidos. Você consegue virar à direita quando o sinal está vermelho. Você trata o sinal como se fosse um pare. Funciona nos Estados Unidos, por que a gente não pode fazer? Porque não gasta dinheiro com infraestrutura para fazer certas coisas. E o principal, descentralização do empreendedorismo. Não tem como a gente deixar as favelas, são mais de 1.000 aqui nessa cidade, a gente não liberar a escritura, porque se a gente não libera, não tem como colocar empresas nesses lugares de forma regulamentada. O que nós vamos fazer? A prefeitura vai incentivar essas empresas para gerar emprego. Aí onde você mora, você parar de ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Candidato Nunes. Muito bem.
com todo respeito, mas não dá nem para comentar a proposta do Pablo dos teleféricos. Eu fico imaginando, vai sair de Perus, vai para Itaí Paulista, vem passar por Pemba. É impossível, até pela questão do relevo da nossa cidade. Mas vamos falar de propostas concretas e reais e importantes. A cidade cresceu muito, foi uma cidade que não teve oportunidade de ser planejada. São 7 milhões de carros que circulam por dia em São Paulo, 1.300.000 motos. O que a gente está fazendo? Incentivando o transporte coletivo. Eu estou com a tarifa do ônibus congelada há 4 anos. É 4 caretas já há 4 anos. Nós estamos fazendo muitas obras para poder melhorar, inclusive, a questão do ônibus. Nós vamos fazer agora o BRT Radial Leste. Já está licitado, contratado e assinado. BRT Aricanduva. Estou fazendo a reforma dos corredores. Por exemplo, ali, se você pegar Itaquera Líder, já entreguei. O corredor de reforma no Imirim, Amador Bueno, Interlagos e Itapecerica da Serra. Melhorar a questão da locomoção dos ônibus na cidade para poder incentivar o transporte coletivo. É uma forma de melhorar o trânsito em São Paulo. Candidato Marçal, por favor. O prefeito que vai encerrar o mandato dele agora, e ano que vem eu vou assumir, eu garanto para vocês que nada é impossível. Tem gente aqui que precisa de cuidar de orfanato, que não tem pujança e fica falando só de arroz e feijão para a cidade mais poderosa do hemisfério sul, não é da América Latina. O outro vai ficar institucionalizando a rachadinha, que é o orçamento ano que vem é 120 bilhões. Se perguntar para qualquer um desses aqui, ninguém sabe o que é bilhão. Eles não têm nem ideia, isso é um número fantasioso da cabeça deles. E imagina esse tipo de candidato quando fala. Eu vi uma entrevista sua, ô prefeito, e você falando, imagina um prédio de 1 quilômetro numa cidade, vai levar meia hora para subir, leva 5 minutos, prefeito. É só você viajar um pouquinho que você vai aprender um pouco mais. Imagina você 100 anos atrás sendo prefeito de São Paulo, a gente ia ser uma currutela, cara. Imagina 300 anos atrás, uma pessoa com a sua capacidade de ficar falando, é impossível, não vou nem comentar. Você que gosta de respeito, por que você desvaloriza? Por que você não quer abençoar o povo da favela? Você falou que a questão do relevo é para relevo mesmo. Candidato. Todos responderam, todos comentaram e com isso encerramos essa etapa. No próximo bloco, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Eleições 2024. Voltamos com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e vamos para mais uma rodada de confrontos diretos, seguindo as mesmas regras. Pergunta e réplica, com 1 minuto cada resposta e tréplica, com um tempo total de 4 minutos administrado pelo candidato. Pela ordem do sorteio, o primeiro a perguntar nesse bloco, escolhendo primeiro quem vai responder, é o candidato Pablo Marçal. A pergunta vai pro Boulos. Pode começar? Guilherme Boulos, antes eu quero mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas. E vocês, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive o esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que é esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que você pode falar para a mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Olha, Marçal, é impressionante a sua falta de qualidade política de vir num debate como esse sem saber absolutamente nada da cidade de São Paulo e nem sobre a minha trajetória e a minha vida. Mas, a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você, no bloco anterior, negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais. Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Em primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. Então, uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque não tem, porque ela foi prescrita, diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras, atrás daquilo que mais te agrada para ir sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você
Você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Você quer trazer a rachadinha, né? Que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. E apoia maconha, aborto. Candidato Boulos. Mentira deslavada. E olha, Marçal, você ainda vai voltar para a cadeia por causa das suas mentiras. Gente, sendo muito franco, isso aqui não é brincadeira de internet. Isso é um debate para eleger o prefeito da principal cidade do Brasil. Eu olhando, ouvindo ele falar, eu acho que nós estamos diante de um psicopata. Porque parece que ele mente e acredita na mentira. É impressionante, ele fala com uma convicção, não fica nem vermelho. É impressionante. Não é? Eu acho que você deveria buscar tratamento. E, aliás, se tratando de droga, você deve ter muita coisa a dizer, porque o presidente do seu partido hoje tem um áudio dele circulando dizendo que tem relação direta com o tráfico de droga. Não sei se você tem junto ou é só o presidente do seu partido, mas aí depois você explica para as pessoas. O que eu quero falar com você que está em casa é uma questão até de respeito em quem vive na cidade. Porque eu acho que o Pablo Marçal, para ele andar, para ele chegar lá em Guaianazes, para ele chegar em Sapopemba, para ele chegar no Grajaú, eu acho que nem com GPS, não conhece nada da cidade. E por isso eu quero falar de um tema muito sensível para você que mora nas periferias de São Paulo, que é a educação. Nós temos como responsabilidade da Prefeitura de São Paulo o ensino infantil e o ensino fundamental. A nossa proposta é garantir escola em tempo integral para todas as mães, pais, para as crianças poderem ter a sua aula normal no turno e no contraturno a gente poder ter atividades culturais, atividades de esporte, curso de idioma. E a mãe que deixa seu filho na escola antes de trabalhar vai poder deixar e depois só pega ele quando estiver saindo do trabalho. Outro dia eu estava escutando de uma mãe que mora em São Mateus, ela falou: Boulos, o momento que eu fico mais angustiada no dia é quando da hora do almoço meu filho sai da escola e eu não tenho com quem deixar. Pois é, agora com escola em tempo integral na cidade de São Paulo, a gente resolve a segurança dessas crianças, a preocupação dessas mães e garante uma educação exemplar. É isso que eu vou fazer. Além, lógico, da ampliação dos céus. Olha, o atual prefeito, Ricardo Nunes, foi o único prefeito desde a Marta que não entregou nenhum céu. Nenhum. Tinha 12 no plano de metas dele, não entregou nenhum, iniciou obra de 5. Aliás, o que a gente tem visto na cidade de São Paulo é esse desrespeito do prefeito atual achar que o povo de São Paulo é bobo, de chegar na véspera de eleição agora, sai iniciando obra, ficou 3 anos sem fazer nada, parecia que estava de home office. Aí aparece no tempo de eleição, fazendo placa, obra, buraco, sem planejamento para todo lado, para tentar enganar as pessoas, fazer maquiagem e levar voto. Mas você que está assistindo, eu tenho certeza, não é bobo, sabe disso. E sabe que São Paulo precisa de um governo com compromisso com as periferias, com planejamento, com equipe, com preparo. E é isso que a gente vai oferecer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O candidato Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta, a comissão avaliou e o pedido foi negado. Pela ordem do sorteio, a segunda a perguntar, escolhendo quem vai responder, é a candidata Tabata Amaral. Nunes. Candidato, espero que você não fique nervosinho nem se descontrole, igual aconteceu aqui do meu lado. Eu preciso lhe fazer uma pergunta como a única candidata mulher que está aqui. A sua esposa lhe acusou de ter sofrido agressão. Registrou um boletim de ocorrência Queria pedir à plateia que não se manifestasse, por favor. Se puder só retomar os 5 segundos. E toda mulher sabe que essa é uma decisão muito difícil. Numa sabatina do UOL, você foi questionado sobre isso e disse que o BO tinha sido forjado. No dia seguinte, a Polícia Civil lhe desmentiu. Colocou um comunicado dizendo que o BO era verdadeiro. São Paulo não merece um prefeito que mente e que é agressor de mulher. Então, eu lhe pergunto, e a pergunta é sim ou não. Você mentiu ou não mentiu no UOL? Olha, Tabata, eu nunca levantei um dedo para minha mulher. Nunca levantei um dedo para minha mulher, que inclusive está aqui. Estamos juntos há 27 anos, 3 filhos. Minha filha está aqui, a Isabela, o Ricardinho, a Maiara. Sou vô de um netinho lindo de 2 anos. A minha filha Maiara está gravidinha de 4 meses. Eu não esperava de você um nível desse. O que acontece, pessoal, sempre, é de que na época de eleição aparecem esses assuntos.
no período de eleição, infelizmente, forjam essas histórias. Eu realmente tive com a minha esposa, há 14 anos atrás, um período de uns 4, 5 meses que a gente realmente se separou. Tivemos um desentendimento. Mas nada de agressão, nunca levantei o dedo, ela já falou isso. O que é importante também dizer é que eu fui o prefeito que mais fez ações com relação ao combate à violência doméstica. O que mais fez? Só esse ano, são 40 milhões de investimento nessa área, como, por exemplo, o nosso trabalho fundamental da Guarda Metropolitana no programa Guardiãs Maria da Penha. No trabalho que a gente está fazendo de entregar carta de crédito para mulheres vítimas de violência com medida protetiva. No trabalho da lei que a gente aprovou, que vai atender as crianças que são órfãs de mulheres vítimas de feminicídio. Do trabalho que eu estou fazendo de fazer o auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Então, Tabata, primeiro eu queria te pedir muito respeito, em nome até da minha esposa e das mulheres, e a minha família, com relação a esse tema. Eu quero voltar a repetir para você. Eu nunca levantei um dedo para minha mulher. Amo ela demais. É a razão da minha vida com a minha família. Então, te pediria, né, respeito e consideração. Não pode ser o vale tudo numa campanha. Candidata Tabata. O prefeito mente e mente descaradamente. E é por respeito à população que eu queria trazer um outro tema. Durante a gestão do candidato Nunes, aumentou em 70% as filas por exames. São quase 500 mil pessoas que aguardam algum tipo de atendimento. E o exame número 1 nessa fila é endoscopia. Eu, inclusive, dependi por 20 anos da minha vida do SUS e já esperei mais de um ano para fazer um exame de endoscopia. Pois bem, o atual prefeito, em janeiro, fez um exame de endoscopia na rede pública. E eu queria que ele nos dissesse, porque eu venho me perguntando desde então. E eu imagino que quem está nos acompanhando também venha se perguntando. O prefeito furou a fila ou não furou a fila? Ele vai apresentar o comprovante ou não vai apresentar o comprovante? Qual foi o mês, Ricardo, em que você fez a sua consulta e você agendou o seu exame? Já foram muitas mentiras aqui e eu acho que é bom você ter cuidado com o que vai dizer agora. E está no meu Instagram tudo o que eu estou dizendo. Olha, deputada Tabata, eu acho que é muito positivo o prefeito da cidade de São Paulo, né, todos sabem, eu sou empresário, de fazer os seus exames de endoscopia e colonoscopia no serviço público, até para poder saber como é o serviço público. A minha esposa fez todo o exame de mamografia também no serviço público. É uma forma, e nunca fiz divulgação disso na internet, pela primeira vez está chegando isso a público, porque você está falando. É uma forma de mostrar para toda a minha equipe o trabalho que a gente vem desenvolvendo e que o próprio prefeito utiliza esse serviço lá no hospital público. É engraçado como é que as coisas positivas, as pessoas têm capacidade de ver coisas negativas. Há quem ande por uma floresta e só veja a lenha. Presta atenção nisso. Há quem ande numa floresta e só venha a lenha. Você sabe quantos funcionários, colaboradores da saúde existia até 2016? 81 mil. Hoje são 118 mil. 37 mil funcionários a mais, colaboradores a mais na saúde. A questão do exame que você falou, nós temos 105 mil exames por mês. Isso vai tendo um giro. Os exames de mamografia, a gente reduziu para 38 dias no máximo. Tem muita coisa para fazer. Mas só para você ter ideia, eu já falei e vou repetir. No ano passado, a cidade de São Paulo fez o maior número de consultas e exames da história. E vou te contar aqui números redondos. 30 milhões de consultas e 70 milhões de exame só no ano passado. Gente, eu sei, você sabe, tem muita coisa para fazer, muita coisa. E a gente está fazendo. Nós tínhamos 20 hospitais até 2020. O Bruno e eu abrimos 10, hoje são 30. Eu já falei das UPAs, das UBSs. A saúde tem muita coisa para avançar, mas a gente está trabalhando duro e com verdade. Obrigado, candidato. Bom, pela ordem, o próximo a perguntar é o candidato... Queria pedir à plateia que não se manifestasse, por favor. Muito obrigado. É o candidato Nunes, por favor, indique para quem será feita a pergunta. Perguntar para o apresentador José Luiz da Atena. Apresentador José Luiz da Atena, a gente sabe a complexidade que é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Uma cidade que tem 1.500 quilômetros quadrados. Portanto, uma grande dimensão. Nós sabemos da importância das questões das áreas verdes. O senhor falou de parques, de meio ambiente. Eu vou lhe corrigir o dado. Nós temos 114 parques na cidade. Eu entreguei 6. Vou entregar mais 5 esse ano. E tem um dado muito importante, que é o avanço que a gente conseguiu ter na questão da cobertura da área vegetal.
Queria saber o que o senhor vai fazer para a gente ampliar essa cobertura de área vegetal e o que a gente poderia esperar como proposta do senhor com relação à questão da ampliação das áreas de mata. O que a gente tem hoje? O que seria ideal a gente ter de tamanho de área de mata na cidade? Qual seria a sua proposta concreta sobre esse tema? Primeiro, um detalhe rápido, que o senhor disse que o senhor foi condenado em vários processos. Fui sim, principalmente condenado acusando bandidos que teriam cometido crimes que, na realidade, julgados pela Justiça, foram considerados alguns inocentes. Nem toda decisão judicial é justa. Mas quando o senhor é acusado de bater na mulher, o senhor pega e fica todo aí arrepiado, inclusive com a sua família. Então, e se você me der um processo, vai ser uma maravilha você me processar, porque eu vou pendurar lá no quadro principal da minha casa, que é uma honra ser processado por gente como você, que beira aí a acusação grave de pertencer a organizações que estão resvalando o crime organizado dessa cidade, que beira a barbaridade de contratos com empresas criminosas que lesam a cidade, com licitações 70% em caráter emergencial, que na realidade lhe incluem aí entre as piores pessoas que administraram essa cidade, fazendo negócio com o povo. E é por isso que nós temos uma cidade na situação que está, que deixa de gastar 107 bilhões de orçamento que tem a sua prefeitura durante quase toda a sua administração para guardar para a sua campanha eleitoral digna de convenção americana. Então, se o senhor quiser me processar, fique à vontade. Será um orgulho ser processado pelo senhor. A gente gostaria de ter construções com áreas verdes, a gente gostaria de ter mais parques da cidade, mais parques com licitações sérias e não entregar para qualquer um sob suspeita de estarem sendo entregues como parques criminosos. Ônibus elétricos ou com outros combustíveis de origem ecológica, mas tudo dentro de mais árvores na cidade. Porque a mudança climática é importante, eu sou ambientalista, extremamente ambientalista, defendo o ambientalismo. São Paulo é uma cidade construída por causa de gente como o senhor, sem plano diretor, com áreas ocupadas por gente desonesta, que vendeu terrenos em áreas de várzea, onde os rios deveriam penetrar até o lençol freático, com áreas que deveriam hoje servir para resfriar a cidade. Foi gente como o senhor lá atrás que jogou a cidade de São Paulo na situação que está. Se o senhor me acusa de algum crime, o senhor tem que se defender dos vários crimes dos quais é suspeito de ter praticado na sua administração com dinheiro público. Nós queremos tornar a cidade de São Paulo uma cidade, obviamente, que coordenada com esse desastre ecológico. Temos que mexer nas galerias do centro de São Paulo, que são da época do Império, que o senhor não mexe, limpar essas galerias. Temos mais coleta de lixo e educarmos, que o senhor não gosta de campanha educacional, educarmos o povo a não jogar lixo, preservar, não jogar lixo nos rios, preservar os nossos mananciais, ter mais atitudes ecológicas e prestar atenção às construções que vêm daqui para frente, porque, infelizmente, por causa de gente como você, ô prefeito, a cidade infelizmente, não tem condição de enfrentar nem as enchentes. Se chover em outubro, você não é eleito prefeito nem do fim do mundo. Aliás, seria ótimo que chovesse para São Pedro expulsar você da prefeitura. O candidato Ricardo Nunes fez um pedido de direito de resposta, ele foi concedido. Além do seu minuto de réplica, o senhor tem mais 45 segundos. Ok. Eu vou fazer o meu direito de resposta agora, pode ser? Depois eu faço a réplica? Ele é na sequência, porque o candidato da Atena já gastou os 4 minutos. Ok, agradeço. Pode fazer. Queria voltar a falar. É a segunda vez que eu tenho direito de resposta contra esse senhor desrespeitoso. Desrespeitoso. Eu quero voltar a falar aqui. Esse senhor já foi condenado várias vezes por imputar crime a pessoas inocentes. Várias vezes. Por praticar outros crimes, mas eu não vou falar aqui em respeito à família dele. Ele sabe o que quer. Nós precisamos ter respeito com as pessoas. É preciso ter o mínimo de respeito. Ele está falando uma série de coisas que não tem absolutamente nada. Eu não tenho uma condenação, nenhuma, zero. Nunca tive uma condenação na minha vida. Tempo. Uma vida limpa.
E sobre o tema... O senhor tem mais agora o seu minuto da réplica. E sobre o tema da cidade, é muito claro, né, que ele é muito bom para ficar atrás da câmera, aí ele é valentão atrás das câmeras, para imputar às pessoas inocentes crimes que elas não cometeram, que acaba com a vida das pessoas, por deixá-las, essas pessoas, totalmente desamparadas e com o seu emocional abalado. Foi condenado várias vezes, um desrespeito com as pessoas inocentes, imputando-os a ela. E da cidade não sabe nada, não tem a ideia de nada, não tem a mínima condição. É um bom apresentador, reconheço. Ninguém fica 30 anos num programa de televisão se não tiver a sua capacidade. Agora, da cidade, não tem a mínima noção do que acontece em nada. E com relação ao respeito ao próximo, aí a nota para o senhor apresentador José Luiz da Atena é 0. Uma pessoa que já foi condenada várias vezes por imputar crimes às pessoas inocentes. Nós não podemos aceitar isso, gente. Bom, o candidato da Atena usou todos os 4 minutos dele na resposta, não tem direito à tréplica. Pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar, escolhendo quem vai responder, é o candidato Guilherme Boulos, por favor. Menegui, eu vou perguntar para o Datena. Datena, a gente falou aqui várias vezes nesse debate de contratos suspeitos da Prefeitura de São Paulo. O prefeito não conseguiu responder nenhum, né? Foi desvio de dinheiro em creche, foi em obra superfaturada para o compadre, foi até em água durante o carnaval. Mas tem um dos contratos que a Prefeitura de São Paulo fez, na gestão do Ricardo Nunes, que me indigna especialmente, que foi a concessão dos cemitérios. O que eles fizeram é inacreditável, é desumano. Não é uma questão de esquerda, de direita, é de humanidade. Os preços dos cemitérios, você que está assistindo sabe disso, chegaram a ser 11 vezes mais caros em determinados produtos. O velório aumentou 4 vezes, dificultaram o enterro social. Eu queria saber, Datena, o que você acha da privatização dos cemitérios e desses contratos e convênios da gestão Ricardo Nunes. De morrer. Concessão dos cemitérios é de morrer. Nós fizemos uma reportagem na Rádio Bandeirantes que deixou bem claro que a licitação dos cemitérios, que esse cidadão colocou uma senhora que era suspeita para presidir essa licitação e desviar 20 bilhões ou 25 bilhões do erário público. Quando nós descobrimos isso, ele tirou e colocou em outro lugar da prefeitura, dizendo que era uma boa senhorinha. 3 dias antes, nós descobrimos quem era que ia ganhar a licitação. E mais, essa senhorinha estava numa dessas empresas que participava dessa licitação. Antigamente, quando o serviço público funerário, que já era corrupto, para você enterrar uma pessoa aqui em São Paulo, custava 800, 900 reais. Hoje custa 4.300. Ele fez negócio com a morte do brasileiro, que não é respeitado nem na hora da morte por esse cidadão. Agora, eu queria deixar bem claro, nesses minutos finais, viu, Boulos, que eu sou contra a polarização, que o senhor parece marionete do presidente Lula e que aquele cidadão parece marionete do presidente Bolsonaro. Vocês deviam ter coragem de assumir a candidatura de São Paulo. Eu não votaria em nenhum dos dois e não colocaria nenhum dos dois na Prefeitura de São Paulo. Ele me acusa de fazer jogo com você porque ele não tem outra forma de mostrar a incompetência dele, e não sei se só incompetência. Repito, não sou venal de acusá-lo diretamente de nenhum crime definitivamente, mas chego à proporção de dizer que ele está sendo investigado pelo crime, por participação de facilitar crime organizado, licitações fraudulentas, convênios fraudulentos. Esse cidadão está sendo investigado e ele tem que ser investigado mesmo. Até prova que ele seja culpado, é claro que eu posso dizer o que eu disse aqui. Em nenhum momento eu disse que ele é culpado. Eu perguntei se ele tem medo do crime organizado. Ele tem tão medo que ele já pediu direito de resposta. Tanto medo que ele tem do crime organizado, ele já pediu direito de resposta. Esse cidadão não é qualificado para ser prefeito de São Paulo. Ele não tem qualificação. Eu sou o único candidato independente que não sou marionete de presidente e nem de ex-presidente. E tenho a coragem necessária para enfrentar gente que muita gente se alia de peito aberto. Eu não tenho medo de morrer com bala do PCC.
O que eu tenho medo é de termos gente como esse cidadão numa prefeitura que pode provocar, através das suas atitudes, um verdadeiro genocídio, deixando pobres em filas de hospital, deixando gente morando na rua, passando frio e depois dizendo que não morreu de frio. O que eu tenho medo é que um cidadão como esse continue administrando a cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, guardando o dinheiro, toda a sua administração, para fazer obra eleitoreira, que ele não vai nem terminar, que ele não vai nem conseguir terminar. Por isso ele precisa ser eleito, porque senão a metade das obras que ele não cumpriu até agora vão significar muito mais do que metade. Esse cidadão é um desqualificado para ser prefeito de São Paulo. Assim também como eu acho que o Boulos devia ter mais atitude e não ser boneco de ventríloco do Lula. Não confio nenhum dos dois, porque eles se estabilizam como representantes do Lula e do Bolsonaro, e nós não queremos polarização. Boulos. Olha, quem conhece a minha trajetória sabe dos meus posicionamentos firmes, de ter lado, de ter coragem. Aliás, sou atacado frequentemente justamente por isso, por ter lado, né? Eu tenho o maior orgulho de ter apoio do presidente Lula. Agora, ganhando a prefeitura de São Paulo, quem vai governar sou eu. O prefeito serei eu. E com o apoio do presidente Lula, inclusive, podemos trazer mais recursos federais, mais parcerias federais, que são importantes para você que está assistindo, para a cidade toda. Aliás, aqui nós temos dois candidatos bolsonaristas. O Ricardo Nunes é o bolsonarista envergonhado, o Pablo Marçal é o bolsonarista rejeitado, que queria que o Bolsonaro adotasse ele e acabou ficando órfão. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos revogar a privatização dos cemitérios na cidade de São Paulo, vamos fazer esse debate, porque é um absurdo o que esse prefeito fez. Uma indústria da morte. Obrigado, candidato. Pela ordem do sorteio, bom, antes de seguir, foram feitos 2 pedidos de direito de resposta pelo candidato Ricardo Nunes. Os 2 foram considerados improcedentes. Então, pela ordem do sorteio, o próximo a perguntar, escolhendo quem vai responder, é o candidato José Luiz da Atena. Para quem é a sua pergunta, candidato? A minha pergunta é para o Ricardo Nunes. Por que você quer tanto reeleição, hein? A reeleição desse país aqui deu origem ao mensalão, ao petrolão. A eleição desse país aqui deu origem ao orçamento secreto. Por que você ama tanto a eleição? E quanto vai custar a eleição para você com 12 partidos de coligação? É todo esse dinheiro que você guardou e não investiu na cidade de São Paulo que você está gastando com essa sua campanha bilionária, com essas suas coligações, com emendas e cargos que você está distribuindo? Por que você gosta tanto da reeleição e quer tanto a reeleição? Qual é o motivo que você defende tanto a reeleição usando dinheiro público que você não gastou para pessoas abandonadas e desvalidas dessa cidade? Por que o senhor é tão a favor da reeleição? Eu sou contra. Candidato Nunes. Muito bem. Eu imaginava que o apresentador, tanto tempo na televisão, conhecesse a cidade, conhecesse as políticas públicas, né? Tem sido uma decepção aqui. Mas eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para poder falar da questão das concessões. Eu não fujo de tema nenhum. Todos os temas eu tenho muita convicção do que nós estamos fazendo para a cidade. Nós temos o nosso Fundo Municipal de Desestatização, mais de 2 bilhões. E uma economia entre as questões de passar o serviço do público para o privado, uma economia da outorga fixa e variável, daquilo que a gente deixou de gastar, de 14 bilhões de reais. Quer um exemplo? A gente agora fez a inauguração do AIMB. Nós vamos ter ali o maior centro de convenções da América Latina. Isso vai possibilitar vir gente para cá fazer congressos e convenções. Investimento de 1,5 bilhões do privado. E a Prefeitura ainda vai participar em 12,5% das atividades da empresa que ganhou a concessão. O serviço funerário, eu fiz questão de fazer essa concessão, deixando muito claro lá de que os enterros sociais devem ter um desconto ainda de 20%. E a tabela é a tabela mantida de 2019. É lógico, gente. Não tem muito tempo. São vários cemitérios. As agências já estão bem melhores, reformadas, os veículos, mas tem todo um cronograma de melhora. Por exemplo, eu fiz a concessão dos terminais. Só não consegui fazer do setor leste, que vai ter que relicitar. Mas entra no terminal que eu fiz a reforma. O banheiro é igual ao banheiro de shopping. Tem selo de acessibilidade, tem qualidade. Então, é uma ação de governo que nós desenvolvemos, estamos fazendo, que é importante trazer o privado, o que a gente é de eficiência e qualidade. Isso é fundamental. Então, eu queria deixar esses exemplos
para agora, no retorno da minha fala, poder falar o porquê que eu quero ser prefeito de São Paulo. Candidato da Atena. Olha, esse cidadão mente com uma facilidade enorme. Ele mente sem franzir a testa. Ele não cumpriu metade das propostas do Bruno Covas. Porque, na verdade, quem foi eleito foi o Bruno Covas. Ele não cumpriu metade do que ele deveria cumprir. O que ele vai fazer da reeleição? Não cumprir a outra metade? É isso que a gente espera dele. Um prefeito ineficaz, incompetente, investigado por vários estamentos de segurança, de polícia, de Ministério Público. Eu queria até deixar aqui no ar, facilitar para a Polícia Federal e perguntar para ele pode responder numa outra oportunidade, se ele participa mesmo da máfia das creches, se ele toma dinheiro de criancinha, se ele rouba pirulito de criança. Candidato Nunes. Olha, o nível realmente foi lá para baixo, né, gente? Quem não conhece a cidade, não sabe exatamente o que está falando, né, deve estar ali no Rivotril danado, é lamentável. Mas eu vou falar da creche. Você sabia que no Brasil tem 2.300.000 crianças que querem uma vaga de creche e não tem? Nenhuma delas mora em São Paulo. Todas as crianças que moram em São Paulo têm a sua vaga de creche garantida. E ainda, período integral. Todas as creches nossas com período integral. Das 7 até as 17, já estamos fazendo algumas creches até as 19 horas, com 5 refeições, com um trabalho fundamental para que aquela criança possa se desenvolver, porque a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Eu tenho muito orgulho de poder, como prefeito de São Paulo, ter elevado o orçamento, ter conseguido a sua saúde financeira. Você falou do Bolsonaro, agradeço o presidente Bolsonaro, porque quando ele foi presidente, nós fizemos o melhor acordo da história da cidade de São Paulo e que conseguimos nos livrar de 25 bilhões de dívida. A cidade de São Paulo pagava 280 milhões por mês de dívida com o governo federal. E numa transação com o Campo de Marte, nós eliminamos essa dívida da cidade e esse dinheiro vai ser e está sendo investido, principalmente na periferia de São Paulo, que é a minha origem. Tanto é que eu coloquei no nosso programa plurianual um artigo que uma parte do investimento tem que ser feito na periferia. E, gente, vou falar do desenvolvimento econômico, que é o pulsar dessa cidade. É aquilo que traz as pessoas a virem para cá e aquelas que estão aqui a poder ter as oportunidades. Só de 2021 até junho desse ano, olha isso, gente, 57 mil empresas saíram de outros estados e municípios e vieram aqui para a nossa cidade. Abriram novas 428 mil empresas. E aí o resultado é que no ano passado o saldo positivo entre admissões e demissões foi de 129 mil empregos. E esse ano, só no primeiro semestre, 107 mil empregos no saldo positivo. É São Paulo para frente, cuidando de gente. Todos fizeram as suas perguntas e a gente vai agora para a próxima etapa desse debate a partir dos dados recolhidos pela nossa sala digital, que é uma parceria da Band com o Google. E a gente vê ali a sala digital, os 5 assuntos mais buscados pelos eleitores desde o início do debate. São eles: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. Cada candidato vai ter agora 2 minutos finais. Fica aqui a sugestão para que o candidato ou a candidata aborde um desses assuntos durante as suas considerações finais. Os candidatos podem ver à sua direita, aliás, à sua esquerda, os temas colocados: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. A ordem agora é inversa à do primeiro bloco, começando com o candidato Guilherme Boulos, por favor. Eu quero agradecer à Rede Bandeirantes pela organização desse debate, agradecer a você que ficou assistindo até essa hora para poder ouvir um pouco das propostas para a cidade de São Paulo. São Paulo precisa de mudança. Hoje, a nossa cidade é uma cidade rica, mas falta prefeito com pulso, com coragem, para melhorar e mudar a vida das pessoas. Falta sensibilidade. Se quem está hoje na prefeitura não se importa com 80 mil pessoas vivendo nas ruas, eu me importo. Se não se importa com gente esperando 10, 12 horas numa UPA para ser atendido, e o tema da saúde está lá em cima, tenho certeza também por isso, eu me importo. E é por isso que eu quero ser prefeito de São Paulo, porque eu sei que você que está assistindo também se importa. São Paulo sempre foi a cidade que transformava sonho em realidade. Hoje eles querem dizer que esse projeto de mudança, de justiça é impossível. Falavam para Marta, quando ela foi prefeita, que os céus eram impossíveis. Está aí, é uma realidade.
Falavam para o Lula que acabar com a fome no Brasil era impossível. Ele acabou. Hoje dizem que alguém que vive na periferia, como eu, no Campo Limpo, alguém que vem de movimento social, não pode ser prefeito. Nós vamos mostrar que eles estão errados mais uma vez. Eu devo muito o meu aprendizado no convívio com pessoas que muitas vezes nunca tinham sentado num banco de escola, mas que me ensinaram. Me ensinaram a não deixar ninguém para trás, me ensinaram solidariedade, me deram lições de vida que hoje me fazem acreditar que a nossa cidade pode ser diferente. Pode ser uma cidade para todo mundo, pode ser uma cidade sem suspeitas de corrupção, sem prefeito que só aparece de 4 em 4 anos para querer enganar você. Eu acredito e sei que muitos de vocês também acreditam. Boa noite. Agora é a vez do candidato José Luiz da Atena, por favor. Bom, a questão de segurança pública é fundamental e eu duvido que tenha alguém aqui que entenda mais de segurança pública do que eu. Entre esses candidatos todos, até por osmose, faz 26 anos que eu sinto a dor de você que mora em São Paulo e que sofre com o crime organizado e que sofre com o crime do dia a dia, que, aliás, são migalhas que caem da mesa do crime organizado e do colo do cidadão comum, entendeu? Primeiro que o Boulos ele é a favor da polícia, que é duplicar a GCM só em ano ímpar, só em ano de política. Segundo que ele diz que quer acabar com o telefone celular. Outra coisa, como é que pode, o Boulos, a GCM não ter fuzil, se todas as outras guardas têm fuzil e a GCM tem um inimigo em comum, que é o crime organizado. Agora, diz que vou diminuir o roubo de telefone celular. Se até outro dia, o nosso querido presidente Lula, por quem eu tenho o maior respeito, dizia que roubar telefone celular era brincadeira de criança, que depois o cara ia tomar cerveja no bar. Presidente Lula, roubo de criança, brincadeira de criança que mata, que fere para roubar um telefone celular. E se você acabar com o roubo do telefone celular, eu quero ver quem vai pagar a cervejinha desses assassinos. Nós precisamos, só o prefeito de São Paulo não resolve o problema de segurança pública. A GCM tem que ser, ele disse que vai duplicar a GCM, depois vai mandar embora, depois da eleição. Eu não só vou duplicar, como se preciso triplicar, armar a GCM, mas trabalhar com os outros sistemas de segurança, como Polícia Civil, como Polícia Militar e também até com a Polícia Federal. A rua de São Paulo é do povo de São Paulo, não de bandido. Bandido aqui não vai ter vez. Na sequência, a candidata Tabata Amaral, por favor. Eu nasci e cresci em uma ocupação na Zona Sul de São Paulo. Não era para eu estar aqui. Eu estou aqui por conta da educação. Uma professora, uma Olimpíada de Matemática, uma política pública. No Congresso Nacional, esse foi meu principal compromisso. Não é à toa que escrevi e aprovei pé de meia, absorvente na escola, marco do ensino técnico, vacina para professor e eu vou ficando por aqui. É esse compromisso que eu quero trazer para São Paulo. Eu vi a minha cidade ser a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização durante a gestão desse cidadão. A gente estava na posição 2 com Covas. A gente foi para a posição 21. De cada 3 crianças, 2 estão chegando no 3º ano sem saber ler e escrever. Criança que não aprende a ler e escrever é criança que fecha todas as portas. Não aprende biologia, sai da escola, é vítima do crime das drogas. Então eu não estou aqui para brincar. Muita gente encheu a boca para falar de mulher. Mas o que é que fez de concreto pelas mulheres? Eu lutei pelos absorventes. Eu liderei a bancada feminina. Eu tive a coragem de colocar uma vice-mulher, uma professora honesta, empresária, a professora Lúcia França. Isso sim é comprometimento para que as mulheres sejam protegidas, estejam seguras aqui. Muita gente encheu a boca para falar de periferia. Comprar uma casa na periferia não lhe faz você ser da periferia. E turistar no hospital, tirando a vaga de alguém que precisa, não lhe explica o que é depender do SUS. Ficar na fila para ser humilhado. Chega a tua vez, acabou a senha. Tenta semana que vem. Ficar horas para receber uma cirurgia no Hospital Pedreira, como já aconteceu com meu irmão. Tem coisa, gente, que a gente não aprende na escola, a gente não aprende no livro. Ou a gente vive, ou a gente vive. E é esse conhecimento, é essa história que eu trago aqui, para a gente acabar com essa palhaçada. Não é qualquer cidade, é a maior cidade do país. Não é com essa brigaiada, não é com essa palhaçada que a gente está vendo aqui. É com time, é com excelência, é sabendo do que está falando. O próximo é o candidato Pablo Marçal. Entre educação, saúde, segurança, emprego e transporte, sempre o mais importante é educação. Educação vai economizar na questão de segurança. A educação vai economizar em saúde. Só que a gente não tem educação. A gente tem um sistema chamado escolarização. E a escolarização, a gente investe 25 bilhões na cidade de São Paulo todos os anos para fazer algo. Colocar as crianças no final
da escola com 90%, sem fazer interpretação de texto, sem terminar um cálculo básico. Quando eu digo educação a gente prepara as crianças para elas não terem limites. E os seus filhos estão indo para uma ocupação escolar. Eu sou dono de rede de escola também, não só em São Paulo, mas em outros estados, inclusive nos Estados Unidos. Eu entendo um pouco desse assunto. Eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet e eu posso falar para você o seguinte: a mudança de mentalidade é que vai fazer a gente ir para o próximo passo dessa cidade. Então eu acredito que a gente vai investir muito nisso. Eu quero te falar, aí na favela, tem 3,5 milhões de pessoas aproximadamente. Você sabe que não tem futuro na mão desse povo aqui. Vocês foram sequestrados emocionalmente pela esquerda, já passaram 3 governos do PT, já passaram também, quer entrar agora, terceira vez, acho que já foi 3 vezes do PSDB também. E não adianta, esse povo vai sequestrar vocês uma vida inteira. Então eu acredito de verdade na educação, através das empresas, porque se a gente escolarizar as crianças, a gente vai continuar nesse mesmo cenário. Nós vamos dar liberdade, tendo inteligência emocional, que isso vai diminuir a criminalidade. Nós vamos colocar isso na escola. Nós vamos transformar a escola de São Paulo numa escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Sabe por quê? Dos 80 mil pessoas que estão na situação de rua hoje, não tem ninguém que é esportista. A gente precisa investir nisso. A cidade hoje investe só 365 milhões nisso. A gente tem que investir tudo nisso. Tecnologias e tem que investir nas profissões do futuro. Urgente. Então, a educação vai mudar essa cidade. Eu vou mergulhar nisso. Pode contar com isso. A palavra agora é do candidato Ricardo Nunes. 2 minutos, por favor. Muito bom poder hoje estar aqui com vocês. Você está aí na sua casa até agora nos assistindo. Vocês viram aí, muita gente está muito nervosinho, não tem o que falar, acaba só atacando as pessoas. Eu quis fazer aquilo que está dentro do meu coração, que é cuidar da minha cidade e respeitar você. Respeitar você que está aí para poder definir o seu voto, definir qual vai ser o futuro da nossa cidade. Essa cidade, de 12 milhões de habitantes, é a cidade que gera emprego e gera oportunidade para as pessoas. Eu que morei na periferia, estudei em escola pública, eu sei o quanto é importante a oportunidade. Oportunidade. E é por isso que a gente está batendo recorde de empregos. Eu falei aqui, queria ressaltar, esse ano, só no primeiro semestre, nós tivemos 107 mil empregos no saldo positivo. Ano passado, 129 mil empregos no saldo positivo. 57 mil empresas saíram dos seus estados e municípios e mudaram para São Paulo, o que nos trouxe uma arrecadação a mais de 1 bilhão 540 milhões. Dinheiro para ser investido na nossa cidade. A gente precisa ter muita seriedade. Cada ação do prefeito repercute em 12 milhões de pessoas. Não dá para você não ter muita seriedade, tranquilidade e serenidade. Não dá para ser chiliquente para ser prefeito, não. Tem que ser uma pessoa centrada com uma boa equipe. E é o que a gente está fazendo. Fazendo muitas coisas, avançando em muito. Mas eu sei que ainda falta muita coisa para fazer. Agora, esse trabalho que a gente desenvolveu, de elevar a capacidade de investimento da cidade, ajustar as contas públicas, poder agora, depois que passou aquele período todo de pandemia, a gente poder agora se dedicar 100% no desenvolvimento da nossa cidade, dar continuidade nesse desenvolvimento, eu não tenho dúvida nenhuma. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Os próximos 4 anos, com a continuidade do nosso governo, serão os melhores 4 anos que São Paulo já teve. E a gente vai junto. São Paulo para frente, cuidando de gente. Chega ao fim esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.